Secretário, nesse cenário de COP, a transição energética é um dos temas mais relevantes. Como que o senhor avalia que está o estado do Pará dentro dessa temática? Lise, nas discussões do clima, na verdade, o grande jogo é o jogo da energia, né? Para nós da Amazônia, tem um outro componente, que é o componente das florestas. Mas para o restante do mundo, o grande jogo do clima é o jogo da energia. Toda essa discussão de transição energética se aplica, por exemplo, desde as centrais de dados da inteligência artificial, que consomem muito mais energia, por exemplo, que cidades inteiras, né? São bancos de armazenagem de dados que exigem muita energia. A Amazônia não quer dizer que não seja relevante, muito pelo contrário. A gente tem uma condição, por exemplo, de duas maiores hidrelétricas genuinamente nacionais, estão aqui, que é Tucuruí e Belo Monte, mas nós ainda temos cerca de 40 termoelétricas a diesel em funcionamento em regiões remotas, levando energia, por exemplo, para comunidades que estão mais distantes dos centros urbanos. E no total da Amazônia nós temos cerca de 175, 176. Isso gera um consumo de combustível de 1,4 bilitros de combustível por ano. Então é algo que a gente precisa atentar para fazer a descarbonização, ou seja, desmobilizar essas termoelétricas, passa também por viabilizar a chegada das linhas de transmissão até essas regiões remotas. Qual que é a importância de um evento desse porte, de uma COP, acontecer aqui no Belém do Pará, aqui na Amazônia? Eu acho que a COP ela é uma vitrine de realização desse debate, de chamar atenção para a necessidade desse debate e um olhar sobre o debate amazônico, sobretudo, né? Nós temos, claro, uma infinidade de questões ambientais relevantes para cada país, mas no momento que a gente traz essa COP para Belém, para a Amazônia, a gente traz uma luz maior sobre os nossos problemas, né? Então, acho que esse cunho que o governador trouxe, né, da COP da Floresta, ele foi muito bem colocado, porque nós tivemos, por exemplo, as duas últimas COPs foram em países que são produtores de petróleo, né? E também, de certa forma, a gente nem via a população, sociedade civil nas ruas, né? E aqui, acho que vai ser uma COP totalmente diferente, uma COP, inclusive, muito mais alegre, né? Acho que muito mais a cara do que a gente imagina que realmente deveria ser um evento como esse. A gente poder trazer à luz para os debates da Amazônia, biodiversidade, bioeconomia, desenvolvimento local, transição energética, restauração, a necessidade de financiamento para essa construção, inclusive a rastreabilidade, né, mecanismos de rastreabilidade da cadeia produtiva, que são importantes também para os produtores. Eu acho que é muito importante a gente poder trazer essa luz para também captar o máximo de financiamento possível para fazer o apoiamento dessas políticas públicas. O papel das empresas hoje na questão ambiental e também social é muito importante no momento em que vivemos, e as empresas são muito cobradas, inclusive, pela sociedade por uma atuação alinhada à sustentabilidade. Como que o senhor enxerga esse alinhamento do setor empresarial, industrial no Pará com a sustentabilidade? Esse é um ponto muito interessante que você coloca, Anaís, porque isso faz justamente essa cobrança que passa a se fazer a nível global para as empresas, né, a sua responsabilidade social e ambiental que as empresas precisam ter. Surgem, então, as métricas, né, de responsabilidade social e ambiental que acabam ali se desdobrando na sigla ESG, ASG, né, mas ESG em inglês, que é meio ambiente, social e governança, ou seja, quais são as medidas que as empresas estabelecem, parâmetros, né, para se serem consideradas sustentáveis. E aí, a partir daí, surge uma série de parâmetros que as empresas vão se apoiando. Claro que cada parâmetro diferencia do setor, que é setor de indústria. O setor de transportes é um tipo de parâmetro, o setor de mineração é outro. Então, surge a partir daí, então, diversos parâmetros. E aí as empresas começam a constituir as diretorias de sustentabilidade. E já há resultados expressivos nesse sentido, aqui no Pará, por exemplo, ou seja, os passos estão sendo dados? Já. Tem vários projetos interessantes e é engraçado porque as empresas me apresentavam vários projetos aqui da diretoria de sustentabilidade, desse mecanismo de responsabilidade social e ambiental, mas que não eram os mesmos projetos que eram apresentados no componente socioeconômico de mitigação dos seus impactos dos seus empreendimentos. Isso passou a me chamar a atenção a ponto que eu passo a estabelecer um diálogo entre o ESG e o licenciamento, mostrando para as empresas que a gente não pode ter essa desvinculação, por vários fatores. Um deles é a própria fragilização dos projetos sociais que são apresentados pelas empresas nos seus estudos ambientais. Se a empresa está
realizando outros projetos que não estão no seu processo de licenciamento, ele automaticamente o que não está no processo não está para o mundo né, formal. Então, de alguma forma, isso não se comunica, por exemplo, numa contestação sobre a efetividade e mitigação dos seus impactos. Então, é preciso trazer isso para dentro do licenciamento, né? Precisa ter esse maior diálogo. E o diálogo também é importante, por quê? Porque o ISG ele não pode ser constituído e pensado pela empresa, essas medidas e ações e programas de mitigação do impacto socioambiental, por exemplo, fora do contexto da análise do impacto ambiental do licenciamento, porque senão isso significa que é fora do diálogo com o poder público. Então é como se o ente privado definisse o que ele acha prioritário, né? E muitas vezes ele não está nem dialogando, ou pode não estar dialogando, né? Corre esse risco, com as políticas, programas e projetos governamentais já estabelecidos, né? Então eu penso que essa aproximação foi muito importante. Nós já assinamos, em razão dessa aproximação do ESG com o licenciamento, uma série de acordos de cooperação técnica, né? Inclusive com algumas empresas de mineração. Na verdade, a mineração, ela tem a de se reconhecer. Nos últimos 3, 4 anos eu vi ver isso evoluindo. Nós tínhamos uma empresa, por exemplo, nós tínhamos um problema recorrente com impacto sobre a fauna, e hoje ela possui o maior centro de resgate e tratamento de animais de todas as empresas de mineração, e é a que mais causava problema há 4 anos atrás. Então isso é uma evolução latente. Nós temos aí o caso da Hidro. Hoje eles estão, por exemplo, eliminar as barragens, né? Eles adotaram uma metodologia do dry backfill, onde você elimina a necessidade de barragens e guarda o resíduo a seco, que pode também ser utilizado para a constituição de bloquete, ou seja, já utilizando o resíduo com outra função, que é da construção civil. Então, você começa a dar finalidade, né? Então, isso é um retrato que eu falo de 3 anos atrás, isso não existia, hoje tem. Nós temos um exemplo das caldeiras elétricas da Hidro também, que ao momento que ela adota o gás natural e se desfaz do combustível óleo, né, do seu processo produtivo, ela também, nas caldeiras, ela adota energia solar como fonte de geração, energia eólica, que vem de outras regiões, mas vem pelo sistema nacional, e também utiliza o caroço de açaí no processo de combustão, ou seja, você também está ali recuperando um resíduo para o processo produtivo, eliminando assim a necessidade de utilizar um combustível, óleo combustível. Então isso há um processo forçosamente de descarbonização já associado, né? E eu acho que o mais relevante foi justamente a adoção do gás natural, porque a Hidro era a maior consumidora de gás combustível. Todo o Brasil, no seu processo produtivo, e adota o gás natural, descarboniza por ano 700 mil toneladas de carbono. Então, não é o ideal, precisava ser outra geração, mas a gente precisa entender que está num processo de transição energética, né? E a transição, sim, está ocorrendo, né? E a gente está nesse diálogo fazendo com que isso ocorra. Posso citar outros exemplos também para ti, né? Agora nós devemos assinar num grande evento da mineração mundial dois novos acordos, né? Com a empresa Bravo e também com a Hidro. A Hidro pensa em apoiar a arborização de Belém, a gente está dialogando sobre isso, e também fazer a restauração das áreas que fazem o entorno do mineroduto. São 250 quilômetros de mineroduto. Se a gente cria um corredor de restauração nessa área, seria um resultado fantástico, né? Então é algo que a gente está dialogando para, em breve, firmar. Em abril, haverá um congresso técnico realizado aí numa parceria entre o Cineral e a Secretaria. Qual que será a importância desse congresso aqui do estado do Pará? Isso tem sido bastante relevante, porque isso também é fruto desse diálogo, dessas construções. Acaba que vai evoluindo e chega a esse ponto do Cineral tomar a iniciativa, né, de fazer esse diálogo conosco, e a partir daí também tem a ver com o ISG, porque esses diálogos técnicos são para fazer essa aproximação das boas práticas da mineração, né, no mundo inteiro. Então são especialistas do mundo inteiro que vão vir para Belém fazer esse diálogo conosco, com as equipes técnicas da SEMAS, ou seja, trazendo a experiência de exemplos de fora, com a nossa know-how aqui de dentro da condição amazônica, né. Fazer esse cruzamento, acho que vai ser muito benéfico também para a qualificação da equipe técnica da SEMAS, né? Entendo assim que isso é uma sequência de eventos que a gente está pensando com eles, né? O primeiro já em abril, então de nível internacional, então são eventos pré-COP, né? E
Parabenizo e agradeço a Mineral por essa iniciativa. Secretário, muito obrigada pela entrevista.